Fala, jovens! Episódio 12 do Café com Retina, hoje com um amigo mais do que especial, um irmão que a vida me deu, meu sócio, meu amigo, grande suporte aí durante 20 anos de medicina e oftalmologia aqui em Aracaju. Ninguém mais, ninguém menos que Dr. Cristiano Mendonça, o diretor clínico e técnico do IOCM, local onde eu trabalho, que eu tenho o maior prazer do mundo de trabalhar todos esses anos. Meu amigo, você dispensa a apresentação, mas apresente-se. Então, é um prazer grande estar aqui e falando com um amigo, não, falando com um irmão, né? Que a gente, nesse tempo todo de convívio, a gente falar da parte profissional fica muito difícil junto para falar com um amigo que você é. Eu acho que, acima de tudo, além dessa parceria profissional, eu acho que nosso crescimento como amizade, como irmão, eu acho que é a grande coisa desses 20 anos. E comemorar que Dona Tel estava errada, né? Dona Tel estava errada quando disse lá atrás, há 20 anos, né, Dona Tel? Que ela olhou para mim e fez assim: meu filho, eu nunca imaginei que você fosse se associar a esse rapaz tão centrado. Ele é tão centrado, muito religioso. Todas as semanas eu encontro ele na igreja. Eu disse: ô mãe, você quer dizer o que com isso sobre mim? Porque sobre o Cristiano a gente já sabe que o cara é muito centrado, muito bacana. E que bom que Dona Tel estava errada, apesar de todas as nossas diferenças, os jeitos diferentes, tudo deu tão certo, né? E você é o cara da catarata e eu sou o cara da retina e juntos a gente... Então, eu sempre digo que a pessoa mais criativa que eu já conheci na minha vida é Bruno. Por quê? Ele tem milhões de ideias. O problema é a gente conseguir filtrar qual é a ideia boa. Agora, ouça todas, porque pode ter certeza que tem coisa boa nessas ideias. E eu procuro fazer nesses 20 anos, eu não consigo fazer 10% do que ele pensa, mas, mas já fiz várias coisas que a gente faz, pode ter certeza que está dentro dessas ideias. Tamo junto e vamos fazer muito mais, né? Ainda. Bom, hoje a gente trouxe aqui para vocês um papo que é bastante útil e bastante comentado na oftalmologia, que é a cirurgia da catarata. Tá? Gera um monte de dúvida. A cirurgia da catarata é a cirurgia mais realizada, né, provavelmente de toda a medicina, né? E uma das cirurgias de maior satisfação para o paciente. Acho que o Cristiano depois vai falar um pouco sobre isso. Então, eu acho que merecia um café com retina exclusivamente para falar sobre catarata, cirurgia de catarata e as lentes intraoculares, que nós vamos falar aqui aos poucos, pergunta a pergunta. E a primeira delas, para as pessoas que estão nos ouvindo aí, quais são os sintomas, assim, quais são os sinais, em que idade eu devo me preocupar com a catarata, Cristiano? É interessante porque a catarata você pode ter em qualquer época da vida. Você pode ter uma catarata congênita que a criança nasce com a catarata. Perfeito. Você pode ter uma catarata, vamos dizer, na era juvenil, por exemplo, uma pessoa que tenha um problema inflamatório, uma artrite reumatoide, alguma doença ou uso de algum medicamento, como corticoide, por exemplo, que possa, num paciente asmático, que possa induzir a catarata de uma maneira mais precoce. Então, em qualquer período da vida você pode ter. Existem vários tipos de catarata, a mais comum é a catarata senil. E o que é senil? Eu brinco sempre, como é que você considera uma pessoa senil? Normalmente é aquela que tem 20 anos a mais do que você, mas não é por aí. Então a gente tem que pensar na catarata senil acima dos 50 anos. Porque você pode ter uma opacidade, o que é a catarata, que vem a ser, que seria uma opacidade de uma estrutura dentro do olho, que essa estrutura chama-se cristalino. Esse cristalino opacifica e você começa a diminuir a visão. Entra aí a parte preventiva. Quanto mais você faz a avaliação com o oftalmologista de uma maneira regular, você vai detectando se você tem uma opacidade e se essa opacidade diminui a visão. Na hora que essa opacidade diminui a visão a ponto de lhe atrapalhar ou no trabalho ou em suas funções diárias, essa catarata precisa ser operado. Então, a catarata é uma opacidade do cristalino com alteração na visão, porque a opacidade do cristalino todos nós vamos ter. Se você comparar uma pessoa de 50 anos com uma de 30, o cristalino está mais opaco na pessoa de 50. Mas nem por isso você vai operar todas as pessoas que têm 50 E anos. essa é uma observação interessante, porque é muito frequente nos pacientes, você atender um paciente lá com 50, 55 anos e dizer assim: o senhor tem um comecinho de catarata, o senhor tem uma opacificação
que é típica para sua idade, naquele momento ali do cristalino, e ele fica muito tenso, né? Muito preocupado, mas isso quer dizer que eu já tenho catarata, isso quer dizer que eu já vou precisar operar? E não é bem assim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, você vai operar na hora. A indicação cirúrgica tem muitas coisas envolvidas nisso. Então, de uma maneira geral, você vai operar um paciente com catarata quando ele tem uma diminuição da acuidade visual e essa acuidade visual está atrapalhando ele nas funções dele do dia a dia. Vamos dizer, você ter uma conduta com um agricultor que simplesmente quer olhar para o mundo dele é de longe, não tem os detalhes que tem, por exemplo, numa pessoa que trabalha com computador, que trabalha com a visão. Exatamente. Então você tem uma necessidade de uma qualidade de visão maior nesses pacientes. Então, às vezes, você pega um agricultor que ele nem com a baixa de visão acentuada, que para qualquer um a gente já teria operado há muito tempo antes, e para ele está muito bem. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, esse contraponto é muito importante, por quê? Para não se operar todas as pessoas simplesmente pela idade. Você tem que ter a indicação, e a indicação é essa diminuição da acuidade visual que interfere na qualidade de vida. A gente vai falar muito na catarata como melhoria, o tratamento da catarata como um fator de melhora de qualidade de vida. E não simplesmente a melhora da visão. É algo muito mais complexo. Você ter uma melhor qualidade de vida do que você ter uma melhor visão. E essa é uma aflição, né? Eu tenho catarata, então isso é uma urgência. Como é que vai ser essa cirurgia? Que horas que eu tenho que operar essa cirurgia? Ela é segura? Quais são os riscos? Tranquiliza um pouco esse paciente que tem o diagnóstico da catarata. Então, primeiro é uma coisa importante saber. A catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Reversível. Sim. Então, é um indicador de saúde pública o índice de catarata a prevalência de catarata que essa população tem. Então, quer dizer, se você tem uma população que você tem muita catarata, quer dizer, muita opacidade do cristalino com baixa visão, isso é um sinal que aquele sistema público não está sendo eficaz para poder cuidar disso daí. Então, esse é um ponto. Então, quando é que a gente vai indicar cirurgia? Quando você tem essa baixa de visão. É uma cirurgia extremamente segura hoje, quando muito bem programada e quando realizada em condições adequadas e com cuidado no pós-operatório de uma maneira bem eficaz. Então, para mim, o grande sucesso da cirurgia de catarata está no preparo, na indicação e no preparo para você fazer a cirurgia. A cirurgia em si é um tempo pequeno de cirurgia, uma cirurgia que é feita com anestesia local, uma cirurgia que o paciente não sente dor nem antes, nem durante, nem depois. Entendendo a anestesia local, hoje você faz a maior parte dos casos com anestesia de colírio mais alguma sedação, né? Colírio mais uma sedação e um gel que a gente faz na hora da cirurgia. Na grande maioria, mais de 95%, você faz dessa maneira. Mas eu quero destacar o quanto você precisa preparar e você ter essa atenção no pré-operatório. Então, primeiro, o pré-operatório de catarata tem que ser feito pelo oftalmologista. Não simplesmente técnicos fazer exame e o oftalmologista pegar um papel e avaliar e dizer que esse paciente precisa de tal cirurgia e precisa de tal lente. A cirurgia começa a ser feita no preparo da cirurgia, que no preparo pré-operatório. E está cada vez mais personalizada, né? A grande evolução da cirurgia é a personalização. Então, na hora que a gente faz uma cirurgia, eu sei qual é o tipo de cirurgia que a gente vai fazer, a gente sabe qual é o tipo da lente que a gente vai utilizar. Essa lente não é uma coisa que você vai fazer, eu vou fazer 20 cirurgias, às vezes eu faço com 8, 10 lentes diferentes. E numa gama de 20 cirurgias, por exemplo, você vai fazer 5 cirurgias, às vezes você faz 5 cirurgias, 5 lentes diferentes. Então, a gente tem que ter o cuidado, por quê? Porque cada paciente vai necessitar, e essa escolha
né, tá intimamente relacionada com a conversa que o médico vai ter com o paciente. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que não lê muito para perto e lê basicamente celular ou lê tablet ou no Kindle para uma leitura, tem uma necessidade visual, em termos de correção da catarata, completamente diferente. E eu pego uma pessoa que não lê nada de perto, o que é que você tem que fazer? Você tem que priorizar a visão de longe dele. Então, hoje a gente tem 3 situações que a gente tem que equilibrar em termos de necessidade, que seria cuidar da visão de longe, a visão intermediária, vamos entender como intermediário, computador, celular, tablet, coisa numa visão assim em torno de 1 metro, ou um pouquinho menos, e a visão de perto. A visão de perto, hoje, gradativamente está sendo afastada. Antes a gente tinha um pensamento de 33 centímetros, hoje a gente pode estender isso para em torno de 50 centímetros. Aí, só essa modificação, eu tenho gamas de lentes intraoculares completamente diferentes. Só eu voltando o seguinte, quando nós tiramos o cristalino, obrigatoriamente nós temos que colocar uma lente intraocular. E essa lente intraocular, essa personalização que você falou, Bruno, que é importante você saber que essa personalização, cada pessoa e cada olho vai poder colocar um determinado tipo. Não é a capacidade financeira do paciente que vai determinar qual é a lente que vai ser utilizada. Cada paciente, cada olho vai ter a sua lente intraocular adequada. Às vezes você opera o mesmo paciente, uma lente em um olho, outra lente no outro olho. O que você está querendo me dizer é que, impressionantemente, hábitos de vida e muitas vezes hábitos comportamentais, pacientes mais ansiosos, menos ansiosos, pacientes mais perfeccionistas, menos perfeccionistas, modifica a lente que você escolhe e indica para ele. Totalmente. E, além disso, o grau de diferenciação, por isso que a importância nesse pré-operatório é tão grande, que às vezes você pode pegar, por exemplo, um piloto de avião, que pilota, vamos dizer, à noite. Eu posso hoje ter uma lente que corrige o grau dele de perto, de um jeito que não dá distorção na imagem de luz à noite nesse piloto. Como no irmão que não pilota, eu posso priorizar uma visão mais forte para perto, porque ele não tem essa necessidade. Então você tem que entender a necessidade e perguntar o que é que o paciente tem. Que fique claro que o melhor cristalino que a gente substitui por uma lente intraocular, o melhor cristalino é o cristalino natural. Nós não temos ainda uma lente que diga essa lente vai ser a mesma condição do cristalino normal. Por isso que a gente deve operar o paciente quando aquela retirada do cristalino eu vou modificar a visão a ponto de modificar a qualidade de vida dele. Ok. Isso então destrói, na verdade, a minha pergunta seguinte, que é uma pergunta frequente dos meus pacientes. Doutor, eu posso escolher a minha lente intraocular? Na realidade, o paciente escolhe a lente de acordo com o que o médico vai oferecer. Ok. Então, a pessoa vai querer, por exemplo, dizer que eu quero uma lente que corrige o grau de longe e de perto. Nós temos uma estrutura na frente do olho chamada córnea, que essa córnea pode ser irregular. Essa córnea irregular pode não permitir o uso de uma lente multifocal que corrige o grau de longe e de perto. Por isso que essa avaliação pré-operatória, eu insisto que essa avaliação pré-operatória tem que ser feita pelo oftalmologista e um oftalmologista especialista em catarata. Dando um exemplo, a semana retrasada teve um congresso em Brasília, um congresso só de imersão em presbiopia. Foram 3 dias só discutindo lentes multifocais para a cirurgia de catarata. 3 dias, de manhã, de tarde, até 8 horas da noite. É impressionante, né? E obviamente, a pergunta outra que os pacientes fazem, né? O convênio não consegue acompanhar esse tipo de evolução, né? A lente virou uma espécie de
de opcional a mais que o paciente acaba tendo que fazer essa opção? Ou todas essas lentes são cobertas por planos de saúde? Eles conseguem acompanhar isso, não? Não em canto nenhum no mundo. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, essas lentes chamadas premium, que são... Aí vamos, eu acho que é um ponto muito interessante você saber. Qual é a lente que você dá no Sistema Único de Saúde, no convênio? O que é que diferencia de uma lente para a pessoa dizer, eu quero algo melhor e por que é melhor? Sim. Então, uma lente intraocular, hoje, você tem alguns pontos. Primeiro, material. Então, às vezes, você tem determinados materiais que você pode opacificar com o tempo. Então, ela fica turva com o fica tempo. turva e essa turvação você sabe que, como retinólogo, você sabe que muitas das vezes precisa ser retirado essa lente e você tem cirurgias com uma possibilidade de complicação muito grande. Eu tirei uma leva grande, né, de lentes opacificadas aí nos idos de 2009 por conta disso, né, lente de má qualidade. É uma lente que calcificava. Sim. Essa lente que calcificava, o que é que acontece? Você tem que tirar e você pode ter complicações muito grandes. A gente tem que saber por que a gente tem que escolher a melhor lente. É porque é uma peça que vai no olho para o resto da vida. Eu costumo dizer isso direto para os meus pacientes, porque eu não faço catarata, você sabe bem disso. Eu faço retina, mas às vezes essa demanda chega para mim, né? Mas doutor, eu vou ter que gastar porque isso o convênio não cobre essa melhor. Eu disse, eu não entendo por que a senhora vai todos os anos numa ótica e gasta 2, 3, 4 mil reais num óculos, que vai durar talvez 1 ano e meio, 2, e a senhora tem pudores de colocar dentro do seu olho a melhor lente disponível para você, que vai com a senhora até os últimos dias de sua vida. Às vezes os pacientes não param para refletir dessa forma, né? Eles sempre pensam do jeito oposto. Eu vou ter que gastar alguma coisa, mas eu tenho um plano de saúde que deveria cobrir. Então. E, claro, é inviável com a tecnologia do mundo de hoje também os convênios acabarem suprindo tudo quando existem outras opções, mas que não necessariamente são as melhores para o paciente. Então é importante ter essa visão reversa, né? Então, por que não investir no melhor para você, se é uma coisa que vai ficar com você o resto de sua vida? Então, como eu estava falando, você tem um material que você precisa ser um material de boa qualidade, que esse material não vai opacificar e você precisar tirar. Outra, quanto melhor a lente, melhor o laboratório e maior, que hoje é uma coisa que nós temos estudado muito, é o quanto aquela lente é aquele grau que está sendo prescrito, que está sendo colocado. Então, você faz um cálculo e aquela lente não tem aquele grau. Então, quanto melhor o laboratório, quanto melhor a lente, menor a chance de você colocar uma lente que dê uma diferença. Então, a outra coisa, esse primeiro ponto é o material que você vai colocar. O segundo ponto, nós temos o olho humano, não é um meio óptico perfeito. Então, se eu coloco uma lente, que são as lentes do convênio, a lente do Sistema Único, são lente esférica. Essa lente esférica tem uma coisa chamada aberração esférica positiva. Essa aberração esférica positiva, muitas das vezes, ela piora a qualidade de visão porque ela é uma lente. Vou dar um exemplo, é como se fosse uma televisão de tubo e uma televisão dessas de tela plana. Então, a diferença de imagem, de qualidade óptica, existe entre uma lente asférica, que é uma lente de melhor qualidade, e uma lente esférica, que são essas lentes comuns. E aí entra o terceiro ponto, que tipo de correção do grau a pessoa pode ter. Então, eu posso corrigir o grau de longe só, se você não tiver astigmatismo, tanto a lente de convênio como a lente de melhor qualidade, ela corrige. Só falando em termos de correção de grau. Mas quando eu parto para ter, por exemplo, uma pessoa que tem um astigmatismo, vamos dizer, de 2 graus, e você só faz a cirurgia da catarata, e você põe uma lente normal, esse paciente vai continuar com esse grau de longe e vai precisar de perto. Então, você vai precisar de óculos da mesma maneira. Então, essas lentes premium, além da qualidade ser melhor, ela pode corrigir o astigmatismo. E o terceiro, ela pode corrigir de perto, que é a presbiopia. Isso que eu falei, aí é uma gama. Hoje a gente tem, assim,
um monte de lentes que você pode adequar, encaixar em cada paciente. E esse hoje, que é muito interessante, nós temos como simular, até com inteligência artificial, como vai ficar a visão do paciente após isso daí. Tudo isso a gente sabendo o seguinte, eu falo do lado óptico do olho e Bruno fala da parte sensorial, que é a retina. A sensorial não adianta nada se eu tenho um sistema óptico, como se fosse uma máquina de fotografia. Eu tenho todas as lentes boas, mas eu não tenho o filme queimado. Aí entra uma outra coisa que entra também a parceria da gente, que a gente conversa direto. Eu vou precisar, qual cirurgia eu posso precisar depois daquilo? Então, muitas das vezes eu pego, por exemplo, um paciente diabético que pode precisar de uma cirurgia de retina depois, eu vou ter uma conduta muito mais conservadora e eu vou botar uma lente mais conservador nesse paciente de boa qualidade, mas mais conservadora, que uma cirurgia futura não possa alterar o resultado óptico que eu venha a ter nessa cirurgia. Então, essa programação é o fundamental. Então, se eu vou precisar de uma cirurgia de córnea depois, eu vou ter um outro parâmetro. O que o paciente vai esperar da cirurgia, um outro parâmetro. Tudo dentro do contexto da personalização que essa cirurgia se transformou, né? Ou seja, a catarata deixou de ser apenas uma cirurgia para remover a doença do cristalino, a catarata, a opacificação, e pôde também abrir um horizonte refracional, ou seja, o paciente ele consegue hoje tirar a catarata e corrigir o grau a depender da lente que ele implanta em condições normais, para longe, para perto e até mesmo astigmatismo, né? Exatamente. Uma coisa que eu gostaria de falar, assim, que é importante para a população. Muitos pacientes não têm catarata e chegam no consultório, às vezes com um grau relativamente alto, pedindo para fazer a cirurgia do cristalino transparente para retirar o grau. Então, nós temos hoje uma legislação muito específica para isso. Mas calma, isso é spoiler. Eu ainda ia chegar lá. Mas, bom, aproveita esse gancho e então responda essa pergunta, né? É possível, então, tirar meu grau com a cirurgia de catarata? Se sim, quando eu posso e quais os riscos? Já pega esse gancho e toca. Então, a gente está falando numa outra coisa, que seria eu operar um paciente do cristalino, que esse cristalino não está opaco. Hoje no Brasil está muito bem definido. Você, se tiver 50 anos com um grau de hipermetropia acima de 1,5, você pode pensar, você está legalmente autorizado a fazer isso, mas com muito cuidado. Porque nesses casos aí que eu preciso ter um retinólogo do lado, a gente tem que ter um planejamento muito grande. Essa cirurgia é feita uma vez, faz um olho, depois você espera, faz o outro olho. De preferência, você nunca opere os dois olhos. Você tente fazer uma cirurgia monocular. Hoje é o consenso que você tem, você não operar os dois e você fazer logo espera o resultado para depois você pensar no segundo olho. Que usualmente já não é no mesmo tempo, né? Para ficar claro. Isso. Mas você fala manter uma distância um pouco maior entre um pouco maior entre elas. O retinólogo muito de junto. Eu acho que tem que ter, assim, eu bato nesse ponto. A avaliação pré-operatória para a cirurgia de catarata passa pelo retinólogo, passa pela avaliação de uma tomografia de coerência óptica, que é um OCT, um bom mapeamento de retina. Na dúvida, você converse, na dúvida, seja conservador. E aí você só pode fazer nesses casos. Por quê? Porque você pega um automíope e você vai fazer uma cirurgia de cristalino transparente, e principalmente quanto mais jovem ele for, você bem sabe o risco que você pode ter de um descolamento de retina. Toda essa preocupação é justamente porque a catarata, embora seja uma cirurgia muito segura, ela é uma cirurgia que envolve um risco aumentado de descolamento de retina quando comparado a pacientes que não foram submetidos à cirurgia. Claro que isso continua sendo extremamente raro, não é comum, principalmente se feita com um paciente bem preparado, bem examinada a sua retina, né, e o paciente com a indicação precisa, você consegue uma segurança muito grande com as técnicas atuais, mas que isso seja, como ele disse,
um paciente bem examinado, acima de 50 anos de idade e com a retina bem mapeada, com a mácula perfeita. Porque quando você vai mexer numa catarata, num cristalino transparente, ou seja, a doença não existe, você está fazendo isso apenas com fins de tirar o seu grau, né, tudo precisa correr perfeito, né? Tudo precisa estar perfeito. Então, o exame precisa estar muito perfeito, você ciente do que você vai fazer e com uma equipe multidisciplinar preparada com a melhor tecnologia que existe disponível para que tudo vá bem na sua cirurgia, né? Mas a resposta é que sim, né? A gente Sim. hoje tem a facorrefrativa, mas ela obedece critérios ainda mais rigorosos de indicação do que a cirurgia de catarata para resolver a doença, né? E, bom, Cris, uma outra pergunta frequente a catarata pode voltar? A catarata não pode porque você tira a catarata e você substitui por um cristalino artificial. Muito comum ocorrer, nós colocamos a lente intraocular em cima de uma membrana transparente na hora da cirurgia. Ela opacificar tempos depois, que você não tem como prever, quanto mais jovem, maior a chance dessa membrana opacificar, e a gente liberar com laser depois essa área, que a gente faz um IAG laser para isso. Que é a chamada opacidade de cápsula, né? Onde está apoiada a lente intraocular, né? Isso. A outra coisa que eu falei é você ter, eu estava bem e começou a opacificar, a qualidade da lente. Se essa lente vai opacificar, a ponto às vezes até de não trocar, mas aí entra uma lente de boa qualidade que dificilmente opacifica. Sim. Então, esse é um ponto. Então, a catarata não volta. Por quê? Porque ela foi retirada. Pode diminuir a visão depois por um outro fator qualquer, que aí tem vários fatores para isso. Mas normalmente não. E o que é bom relatar, a cirurgia de catarata normalmente é um sucesso. Sim. E principalmente quando muito bem planejada, muito bem feita e muito bem cuidada. E aí entra também, eu não concordo de maneira nenhuma de você pegar e você operar paciente em container em shopping. Esse Então, é um ponto bacana. é um ponto que... Por quê? Porque eu duvido que alguém que possa fazer diferente vá se submeter a fazer 60, 70 cirurgias num dia numa situação de um container. Eu acho que a gente tem que ver, eu acho que está sendo pertinente agora. Por quê? Porque o Conselho Brasileiro de Oftalmologia está tomando as rédeas dessa situação também. Por quê? Porque você tem que ter para a população uma lente intraocular decente, mas uma situação sanitária que Mínima. todos nós merecemos. Sim. Não é porque se tem uma condição financeira melhor, tem um plano de saúde melhor, que nós conseguimos aqui no estado ter uma cirurgia de excelência como qualquer estado, qualquer país, a gente consegue ter. Nós temos centros do SUS aqui fazendo cirurgias de forma brilhante, né? De forma muito bem feita, mas em situações de rotina. E não em mutirões, em caçambas, em situações em que se opera... porque eu acho que gente não é gado, né? Então eu acho que vale aqui o alerta para qualquer tipo de gestor público, né? O que a gente teve recentemente com essas infecções que levaram à perda dos olhos em alguns casos aqui recentes no Brasil, né? Abre um alerta, né? Porque a mutirão é uma situação de emergência, mas imagina a gente estar aqui falando esse tempo todo sobre as nuances individuais da cirurgia de catarata moderna e perfeita e você de repente submeter um ser humano a uma situação que sequer obedece critérios mínimos da vigilância sanitária, né? Nós temos que valorizar todos os serviços que fazem pelo Sistema Único de Saúde, todos. Mas nós não podemos, por exemplo, como foi no Amapá, por exemplo, que você tinha uma associação de capuchinhos que terceirizava o serviço para fazer, de uma equipe médica para fazer as cirurgias. Resultado cegueira. Resultado cegueira. Então, tem que ser... E essas pessoas vão para a imprensa e falam que está sendo feito com todo o rigor sanitário da lei. Acho muito difícil isso acontecer. É difícil imaginar, porque a gente sabe, a gente faz catarata há anos, faz retina há anos, faz aplicações há anos, e a gente sabe
o quão baixo é o nosso nível de intercorrência por conta de algum tipo de infecção, algum tipo de... Então, assim, é muito difícil de acreditar que isso possa acontecer e que coincidência que várias vezes acontece nesses mutirões, nessas carretas, né? Não foi a primeira vez no Brasil e provavelmente não vai ser a última, né? Eu acho que esse é o alerta, talvez, desse podcast em relação ao cuidado com a cirurgia de catarata. Segura, sim, mas desleixo, jamais. Até porque ela é segura, ela é rápida, ela é indolor, mas ela tem um único problema. Se ela der errado, ela dá muito errado, né? Então é difícil, muda o prognóstico visual, muda o que o paciente está esperando em relação ao resultado dele. Então não é uma coisa que a gente possa desprezar, né? A catarata é muito bacana, cirurgicamente falando, o resultado é muito bacana, é muito seguro, mas não pode dar errado, né? Então, eles usam o termo de cirurgiões de alta... Não, de alta demanda não. Como se fossem cirurgiões de alta performance. Sim. É o termo que usa. E hoje, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Associação Brasileira de Catarata tem se falado de cirurgiões de alta qualidade. A simbiose desses dois polos talvez seja o caminho sempre, quando você tem coisas opostas, o meio do caminho talvez seja o caminho adequado. Eu acho que na hora que você tiver uma associação dos cirurgiões de alta performance, intitulado de alta performance, porque para mim são cirurgiões de alto volume, associado com alta qualidade, então eu acho que seria perfeito. Eu pergunto, todos esses pacientes que são operados no mutirão, têm todos os exames pré-operatórios adequados? É um questionamento que eu tenho. Tem indícios que não. Os colegas que eu conversei, em termos de mutirão, falta muita coisa para que você tenha um mínimo aceitável para isso. Mas eu acho que isso é um bom alerta, porque se você conseguir uma situação digna, nossa população precisa. Perfeito. E aí eu vou para a última pergunta. Bom, eu me arrependi da lente que eu coloquei no meu olho. É possível trocar essa lente ou o risco-benefício não vale a pena? Então, hoje está evoluindo muito. A troca não é uma situação fácil, mas hoje a gente tem, começando a ter de uma maneira muito boa, chamadas lentes complementares. São lentes que você complementa um erro refracional da outra. Então, que é um ponto que antigamente chamava piggyback, hoje são chamadas lentes complementares. Essas lentes você pode até colocar. O paciente fez e gostaria de ter uma visão de perto também. Você complementa só com a lente de visão de perto. Ele ficou com um determinado grau. Você complementa o erro refracional, o resquício refracional de grau que ele ficou. Então, essas lentes complementares tem hoje no Brasil 2 lentes assim, e que é o xodó de quem está fazendo cirurgia de catarata. E o foco é implantar uma segunda lente multifocal ou monofocal fazendo báscula, fazendo monovisão? Não, tem várias coisas. Você pode você complementar, por exemplo, o paciente tem um astigmatismo, você complementa com a lente tórica. Você tem um paciente que ficou com um determinado grau, mas é só para longe. Você coloca essa lente, como o nome está dizendo, complementar, e você, mais uma vez, você customiza, você vai adequar a necessidade do paciente. E você pode até colocar uma lente multifocal, sem fazer báscula. Báscula, para quem não entende, é o seguinte, é você deixar um olho para longe e um olho para perto. Não, você deixar os 2 olhos para longe e os 2 olhos para perto. Você pode complementar com essas lentes complementares, que uma grande evolução que está tendo na cirurgia. Perfeito. Bom, esse foi o 12º episódio do Café com Retina. Eu acho que o Brasil tem grandes cirurgiões de catarata e hoje vocês ouviram certamente um deles. Cris, muito obrigado pela sua participação aqui, foi fenomenal. Quero saber se você quer deixar alguma mensagem para casa aí para os pacientes que nos escutam antes da despedida. Tenho. Eu queria o seguinte, compare. Quando você tiver uma indicação de cirurgia de catarata, você faça em mais de um. Compare o serviço, veja como é
que está sendo feito, veja os resultados, veja principalmente o pré-operatório. Uma coisa, não é você poder pagar por uma lente que você vai ter a melhor lente. Às vezes a pessoa pode ter que aquilo não significa nada e essa pessoa não vai poder colocar aquela lente. E se você puser, a dor de cabeça para o paciente vai ser muito grande, a insatisfação vai ser muito grande. Então procure um especialista de catarata, que isso vai fazer toda a diferença. E mais uma vez eu digo, o cirurgião de catarata trabalha de uma maneira multiprofissional. Então, assim, felizardo daquele que tem, como eu, que opero catarata e faço toda a avaliação do catarata, eu tenho um retinólogo como o Bruno do lado, fica fácil, tá certo? Mas essa é mais uma coisa que a gente foi contra a Donatel, que é mais uma parceria que dá super certo. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Valeu. Se você gostou desse conteúdo, mais medicina, mais oftalmologia, um pouco de filosofia também, ativa o sininho, compartilha com aquele seu parente amado que tem o diagnóstico de catarata, porque ele vai gostar. E nos acompanha aqui nos próximos episódios do Café com Retina. Até a próxima.